Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como a gente vem vendo lá desde as primeiras aulas, nós sabemos que o desenho técnico ele tem que ser um desenho universal para que todos consigam compreender. Então é importante que nós tenhamos aí uma certa precisão na hora de escrever, porque eventualmente a gente pode utilizar letras ao invés de desenhos, né? Então essa caligrafia ela precisa ser compreendida universalmente. Então é importante que ela seja legível, uniforme, que tenha aí uma viabilidade para ampliar e reduzir de forma que ela não perca a legibilidade, né? E que os caracteres eles sejam distinguíveis entre si. Então a gente vai ver um pouquinho sobre algumas regras relacionadas à caligrafia técnica. Vamos lá? Nós vamos abordar a caligrafia técnica. Os desenhos técnicos, eles possuem uma escrita que precisa ser padronizada, né? A caligrafia técnica, ou a letra bastão, ela deve ser legível e uniforme, né? Essa habilidade no traçado de letras vai ser obtida apenas com a prática contínua. Então, vocês devem praticar a escrita técnica para conseguirem escrever de forma mais legível e uniforme, né, possível. Então, nós temos aí a norma, né, a gente tinha essa execução de caractere para escrita em desenho técnico, que foi cancelada, e agora a 16.861, ela vai englobar também esses aspectos para a escrita, né, para a caligrafia técnica. Então aí, o que a gente tem como exigência, né, nos nossos desenhos? A legibilidade, a uniformidade, a viabilidade de redução e ampliação. Então essa letra ela tem que ser viável de ser ampliada ou reduzida, né, em cópias. Os caracteres eles devem ser claramente distinguíveis entre si, e aí evitar qualquer erro de interpretação. Por exemplo, a letra O maiúscula, ela pode ser facilmente confundida com o número 0. Então, a gente tem que entender a diferença desses dois e representar essas diferenças, né, para evitar erros de interpretação. A letra L maiúscula também pode ser confundida com o I maiúsculo e com o número 1. Então, também ter atenção ao representar esses caracteres. Bom, é importante dizer para vocês que a maneira como vocês seguram o lápis é o primeiro requisito para a gente ter uma boa caligrafia técnica, né? A pressão a ser aplicada no lápis, ela deve ser uma pressão firme, embora não seja uma pressão que possa fazer ranhura na folha, né? Então, você deve pegar de forma firme, mas não pode ser também tão firme. E isso vocês vão conseguirem alcançar com prática. Os caracteres da escrita da caligrafia técnica, eles devem ser escritos de forma que as linhas, elas tentem cruzar, né, de forma quase em ângulo reto aqui. A altura dessas letras, das letras maiúsculas, é tomada como base. Então, a gente vai ter uma base para o dimensionamento da escrita, que é a altura H das letras maiúsculas. Todas as nossas outras escritas vão ter essa altura H como referência, que é a altura H que nós vamos escolher para escrever as nossas letras maiúsculas. E esse tamanho H, a gente vai ver que ele tem algumas alturas aí que a gente pode empregar na nossa caligrafia. Então, aqui a gente tem, né, algumas letras, o tamanho H sendo determinado, e aí a gente vai ter, né, o espaçamento entre as linhas, né, olha, observe. A gente pode ter um espaçamento tamanho B3, tamanho B2, tudo isso é padronizado lá na NBR. Na execução dessas letras e dos algarismos também, né, a gente pode empregar essas linhas, né, a gente pode traçar algumas linhas para nos ajudar a dimensionar, né, fazer esse dimensionamento correto.
Então, essas linhas, elas vão ser desenhadas aí com o lápis H bem fininho, né? Bem apontado, e essa linha vai ser clarinha, né? Levemente com o lápis H apontado. Então, aí a gente tem a tabela que traz as dimensões das alturas das letras, tanto maiúsculas quanto minúsculas, as caudas, todas as partes, né, envolvidas aí na caligrafia. Por exemplo, o espaçamento mínimo entre as linhas de base B3, e aí a gente vai ter o espaçamento com a relação 6/10 vezes a altura H, que é a altura da letra maiúscula, né? Então, a gente tem aqui a altura da letra maiúscula H, que é 1H. Todas as outras dimensões vão ser dimensionadas com base na relação H escolhida para a nossa letra maiúscula, né? Aqui as alturas das letras minúsculas, do tipo C1, vai ser C1, né? 7/10 de H. A cauda das letras minúsculas, C2, vai ser 3/10 de H. E por aí vai. Depois deem uma olhada. Então, aqui a gente vai ter, né, um exemplo de altura e espaçamento entre essas linhas. Todas as alturas e espaçamentos relacionadas na tabela anterior, elas estão relacionadas aí com a linha central do eixo da minha letra, né? Então, eu tenho aí, por exemplo, uma letra que ela tem uma espessura, né, dada pela espessura do grafite que eu estou utilizando. Todos esses espaçamentos, eles estão referenciados ao eixo, né, dessa letra, então a linha central. Então, o meu H, ele vai ser a altura total, só que eu tenho a altura de eixo a eixo, que é a altura H1. H1 vai ser a altura total menos a espessura, né, esse Dzinho aqui, que a gente vai considerar como sendo a espessura da nossa lapiseira, enfim. E o espaçamento entre letras também vai ser dado em função do nosso H, né, que é dependente aí do tamanho dele. O tamanho nominal da escrita, ele deve ser um dos seguintes apresentados. Então, a gente vai ter 1,8 milímetros, 2,5 milímetros, 3,5, 5, 7, 10, 14 ou 20. Né? Então, respeitar um desses tamanhos nominais. A escrita, ela pode ser escrita na forma vertical ou inclinada 15 graus para a direita, conforme está mostrado aqui na figura. E aí eu inclino todas as linhas com um ângulo de 15 graus. Bom, a gente vai ver alguns exemplos agora, que a gente vai utilizar como um guia para a aplicação desses requisitos, né, e dimensões que eu especifiquei anteriormente. Convém que outros caracteres que não estão exemplificados aqui sejam executados com base nesses mesmos princípios que estão sendo estabelecidos. Então, procurar entender esses exemplos, né, e representar de acordo com eles. Então, aqui a gente tem a representação da escrita de letras maiúsculas na vertical, em desenho técnico. Então, quer dizer, maiúsculas e minúsculas, né? As minúsculas aqui, as maiúsculas aqui. Procurar reproduzir, né, a representação dos numerais e alguns caracteres, símbolos. Escrita inclinada, tanto maiúscula quanto minúscula. Aqui os caracteres inclinados de 15 graus e os numerais. Aqui a gente tem um exemplo da escrita técnica, né? Desenho técnico. Eu utilizei como base a altura de 5 para a letra maiúscula. As letras minúsculas, então, ficaram com 3,5. E aqui, né, a gente tem as caudas das letras ficaram com 1,5. Então, eu posso utilizar essas linhas de base para me ajudar no desenho.
Aqui a gente vai ver como fazer o traçado desses caracteres. Por exemplo, os números. O numeral 0, ele é representado, eu vou partir daqui de cima e vou traçar no sentido da seta. Observe. O número 1, eu parto daqui do ponto superior e traço 2 traços sentido da seta. O número 2, mesma coisa, eu parto aqui de cima, desço, tiro o lápis e parto para o lado. O número 3, parto aqui de cima, desço e volto, né? E aí, por diante, número 4, desço para o lado, desço. Número 5, para cá, e por aí vai. Os caracteres maiúsculos, então a letra A eu subo, depois desço, depois eu traço da esquerda para a direita. A letra B, subo, depois desço, depois faço assim. E por aí vai, essas setinhas indicam a direção que eu tenho que seguir o meu traçado. Continuo aqui com a letra maiúscula, letras minúsculas de A até M, letras minúsculas de N até Z. Algumas dicas aí para vocês treinarem a execução das letras e dos algarismos. Podemos traçar pautas, né? Então, como eu falei, utilizar o grafite H, traçado levemente, né? E aí a gente vai traçar 4 linhas, né? Uma vai ser para a base da letra e uma para a parte superior da letra maiúscula. Então, essas linhas vão estar espaçadas de um valor H. Depois a gente vai traçar uma linha para a parte superior das minúsculas e uma outra linha para a parte das letras que passam da base, por exemplo, o J, o P, o Q. Então, vai traçar uma linha, 4 linhas, uma para a base da maiúscula, uma para a parte superior da maiúscula, por exemplo, B. Depois a gente vai traçar uma linha para a parte dessas minúsculas, para definir aqui a altura das minúsculas, e uma outra linha para a cauda dessas minúsculas, por exemplo, o J, tá? E aqui não devia ter passado, né? Mas enfim, vocês entendem. Então, tá aí o modelo de pauta, né? Observem com calma depois para vocês conseguirem desenhar. Então, quais são as diretrizes gerais da caligrafia técnica, né, de forma simplificada? Vamos definir a altura desejada da nossa letra maiúscula, e aí nós vamos traçar linhas com essa distância. Nós vamos dividir a altura em 3 partes iguais, traçar linhas horizontais nessas divisões e acrescentar mais uma, né, com esse mesmo valor de 1/3 de H na parte inferior. A espessura do traço deve ser de 1/10 da altura H e o espaçamento entre as letras vai ser de 2/10 da altura H. Então, a gente pode traçar, por exemplo, essa linha inferior pontilhada, porque aí a gente consegue determinar o espaçamento entre as letras aqui. E o espaçamento entre palavras, ele vai ser de 6/10 da altura, né? Então, contar aqui, por exemplo, 6 tracinhos. Tentar não deixar muito espaço em branco entre o tracinho, né? Para a gente só conseguir contar mais ou menos o espaçamento entre as letras. É isso, pessoal. É bem simples. Eu vou deixar uma atividade avaliativa para vocês treinarem essa caligrafia técnica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.